Sejam muito bem-vindos à live Comunicando com Propósito. Nessa semana, a série se chama Faça Acontecer. Eu estudei 3 histórias bíblicas e trouxe aqui para você um conteúdo muito precioso, que vai te mostrar que não importa se você é grande ou pequeno, se você é rico ou pobre, se você é famoso ou anônimo, o que importa é uma decisão que você toma nos momentos chaves. Eu vou falar sobre isso, tá só começando. O título da live de hoje é Tome essa atitude. E eu vou te falar sobre a história de Davi e Golias. Teve um momento ali que Davi tomou uma decisão. Isso fez toda a diferença na vida dele. Tá bom? Vamos lá, tá só começando. Vamos lá, gente. Tem momentos da vida, guarda uma coisa. Há momentos na vida que não importa qual é o seu tamanho, na hora de fazer a diferença, o que importa não é o seu tamanho. Ah, eu sou rico, eu sou grande. Porque tem gente que acha que só vai realizar se fizer parte daquele grupo seleto. E eu vou te provar hoje. Falando de uma história bíblica. Que esse tamanho não importa. Que é uma atitude que você precisa tomar, que vai fazer a diferença na sua vida. Eu criei essa série para que você absorva um conceito. Chegou a hora de você entrar na história. Tá tudo acontecendo. O mundo tá caminhando. As coisas estão desenrolando. E você tá vendo como espectador. Chegou a hora de você entrar na história. Chegou a hora de você ter um papel na história da sua vida, na história do seu trabalho, na história da sua mensagem. Chegou a hora de você entrar e fazer a diferença. E sabe qual é a história que eu vou contar para vocês hoje? A de Davi e Golias. Está em 1 Samuel 17. Essa é uma história muito famosa. Né? Quem conhece essa história, coloca o nosso emojizinho, que é a mãozinha. Coloca o emojizinho para eu saber quantas pessoas estão aqui e conhecem essa história de Davi e Golias. Muito importante eu compreender daqui que vocês daí estão entendendo. Como a gente sabe, eu não vou nem contar a história toda de Davi e Golias, porque ela é tão famosa que eu nem preciso. Eu vou te contar um pedaço, um trecho, e eu vou destacar uns pontos aqui que eu estudei, que eu quero que você entenda agora. A história conta, 1 Samuel 17, que os filisteus e o povo de Israel estavam se encontrando para uma batalha. Cada exército estava no alto de um monte e tinha um vale. E eles iam lutar, eram povos inimigos, eles iam entrar numa batalha, numa guerra. Então esse era o cenário. Saul era o rei de Israel. E ele liderou o exército frente a frente. Imagina essa cena, um monte aqui, uma colina, um outro aqui, tem um vale, e fica um provocando o outro, um olhando o outro, que nem briga de UFC. Os caras quando entram no ringue, né, um olha para a cara do outro, assim, daquela encarada. Era exatamente o que estava acontecendo naquele momento. A história estava acontecendo ali, naquele campo de batalha. O exército de Israel estava sendo desafiado pelo exército dos filisteus. O que tinha de importante naquele momento estava acontecendo ali, naquele campo de batalha, tá? E o que acontece? Ó, o versículo 2 está assim: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Ou seja, estava pronto para começar a batalha. Aí segue a leitura e diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha quase 3 metros de altura, por isso que a gente diz que é um gigante, quase 3 metros. E os versículos seguintes, gente, é só descrevendo o quão forte era esse inimigo. Ele usava capacete de bronze,
vestia uma couraça de escamas de bronze para proteger o peito, que pesava 60 quilos. É o peso do Wesley, 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele, ou seja, era um guerreiro preparado para a batalha. O cara estava pronto para a batalha, estava todo vestido. E ele desafiou os israelitas e propôs um desafio. Então, olha só. Tinham um inimigo de frente para o outro, e aí, do exército de um deles, sai um gigante e faz um desafio. Fala só, vamos brigar. Manda me enfrentar o melhor homem que vocês têm. Se ele me derrotar e me matar, os filisteus serão escravos de vocês. Agora, se eu derrotar vocês, vocês serão escravos dos filisteus. Esse era o desafio. E o interessante é que, como eu falei, eles estavam prontos para a batalha. Eles estavam frente a frente. Agora, olha o versículo que diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O rei Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Porque o desafio de Golias estava posto. Quantos de nós traz isso, traz essa história para o nosso dia a dia? Quantos de nós somos desafiados? Não digo para uma briga física, mas para ser melhor. Pensa no seu trabalho, quando o chefe vira e fala assim: ó, nós precisamos atingir essa meta, fazer isso e não sei o que lá. E ele diz um monte de coisa. E fica todo mundo apavorado. Meu Deus, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Como a gente vai conseguir bater essa meta? Atingir esses resultados? E, naturalmente, a maior parte das pessoas fica caladinha, esperando que alguém dê uma solução. É esse o ponto que você precisa estar na sua mente, porque eu vou falar sobre isso na live de hoje. Quando o desafio se coloca na nossa frente, o que a gente tem que fazer? Pois bem, o povo de Israel, o exército estava de frente para o exército dos filisteus, tinha um desafio, eles estavam apavorados. Nesse momento, aparece Davi. Davi era um menino do campo, de boa aparência, que cuidava do gado, das ovelhas do pai. Só que ele tinha 3 irmãos que estavam na linha de batalha, e como diz o texto, é um dos que estavam apavorados. Davi tinha uma missão, ele tinha que ir na linha de frente, ver se os irmãos dele estavam bem, vivos, com saúde, e entregar comida. Era isso que Davi tinha que fazer. Era essa a missão que ele recebeu do pai. E ele fez isso. Só que quando ele chegou na linha de frente da batalha, ele ouviu o desafio de Golias. Ele começou a perguntar: é isso mesmo? O que vai acontecer? Ele está desafiando a gente? E quem matar esse cara vai ganhar o quê? Então aí tem até um momento que o irmão dele fala: o que você está fazendo aqui? Vai embora, não sei o quê. Mas Davi continua ali. E Davi começa a fazer pergunta sobre a guerra, sobre o desafio. O que ele tinha ido fazer? Guarda o que ele tinha ido fazer, tá? Versículo 31. Quando o interesse de Davi pela guerra começa a ficar famoso ali, né? Famoso no sentido de: esse menino está falando sobre isso, esse menino não sei o quê. O rei Saul quer saber quem é. Então guarda já uma coisa aqui, ó. Quando você tem disposição, as pessoas percebem você. Guarda isso.
Tá todo mundo apavorado, tá todo mundo com medo. No seu trabalho é a mesma coisa. No mercado de trabalho, a mesma coisa. As pessoas não sabem para onde vão, elas não sabem de onde vem a solução, elas não sabem o que fazer. Você mostra que tem um caminho, elas percebem você. Quer ser percebido? Faça o que Davi fez. Esse é o tema central da live de hoje. Davi é colocado então diante do rei Saul. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido, é o versículo 32, por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha isso. O que Davi foi fazer na batalha? Foi levar pão e queijo para os irmãos, foi ver se eles estavam vivos. O que Davi fez? Tomou a iniciativa de ir para a guerra. Tomou a iniciativa de lutar. As pessoas não esperavam isso, porque Davi não era um guerreiro, não era um soldado, não estava no exército. Como é que você surpreende as pessoas e faz a diferença no seu dia a dia, quando você faz aquilo que as pessoas não estão esperando? Muitas pessoas não romperam ainda, não tiveram sucesso, não mudaram de vida, porque elas só estão indo na linha de frente, onde as coisas acontecem, para entregar pão e queijo. Elas veem a confusão, mas elas não se dão a chance. Elas não criam oportunidade, elas não tomam a iniciativa de falar: eu vou lutar, eu vou resolver. Esse é o ponto. Tome essa iniciativa. Qual? Falar: eu vou resolver. Deixa comigo. Sabe por quê, gente? Porque a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas vão ficar só olhando, amedrontadas. Você quer fazer a diferença? Dê o primeiro passo. Você quer ser reconhecido? Fala que vai resolver. Foi o que Davi fez. Para de ir onde as coisas acontecem só para entregar pão e queijo e começa a ir nesses lugares para falar: eu vou lutar. Então, se você quer entrar na história, você tem que fazer o que Davi fez, porque é exatamente isso. Preste atenção nisso. 2 exércitos iam lutar. 2 reis estavam frente a frente. Guerreiros estavam frente a frente. Essa era a história. Mas Davi falou: eu vou entrar na história. Eu sou um pastorzinho de ovelhas. Eu sou o menor da minha casa. Eu fui preterido pelo meu pai, esquecido pelo meu pai. Mas eu vou entrar na história. Essa história, ela ia acontecer entre guerreiros e soldados. Entrou um menininho e fez a diferença. Então, por isso que eu estou falando, eu comecei a live dizendo: não importa o seu tamanho, se você é o menor da sua casa. Para quem não sabe essa história de Davi, quando o profeta Samuel vai na casa de Eli e fala, me empolguei aqui, e fala: eu preciso ungir alguém, cadê seus filhos? Ele coloca, o Jessé coloca os filhos em linha, e o profeta Samuel vai olhando e fala: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Vê 7 filhos e fala: não é nenhum desses. Será que você não tem mais de nenhum? Ele fala: tem um Davi. Esqueceu de Davi no campo. Então, assim, o esquecido entrou na história porque teve iniciativa. Não importa o seu tamanho, não importa o que você já passou. Importa que você entenda que você pode fazer a diferença desde que você tenha a iniciativa. Agora pensa só: ah, Daniel, mas você acha que eu vou entrar numa briga, em qualquer luta? Não, não. Eu vou te dar 3 dicas para você guardar para sempre no seu coração, para saber qual é o momento que você pode entrar na história. No versículo 34, Saul, né, ele já tinha falado: cara, você não vai aguentar, você é um garoto de boa aparência, a gente precisa de um guerreiro. Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Ele está falando: ó, eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, do animal feroz. Atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, ou seja, o leão ou o urso se vira contra Davi,
eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Olha Davi dando as credenciais. Versículo seguinte, teu servo, ele está falando para o rei, eu, rei Saul, sou capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor, ele fala, o Senhor Deus me livrou das garras do leão e do urso. E ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor seja com você. Então, eu não estou falando que você precisa tomar iniciativa e entrar em qualquer guerra. Você precisa saber onde você vai entrar, onde você pode fazer a diferença. Davi sabia. Eu quero que você entenda, olha só, uma outra coisa muito importante. Quando Davi vai enfrentar Golias, eu não vou nem contar essa história porque essa parte você já sabe. Davi não contou com um poder sobrenatural não, gente. Ele pegou uma pedra, o cara era gigante. Ele pegou, mirou, jogou, matou Golias. Porque às vezes você acha, ah não, porque só conseguiu destruir o gigante, porque veio uma força, um abalo. Não teve nada disso. Teve preparação. Davi, ele estava acostumado a lutar com inimigos fortes, urso, leão. E agora surgiu um gigante de 3 metros. Ele falou, se eu mato o urso, se eu mato o gigante, eu vou matar esse filisteu. E tem a parte mais importante dessa história. Davi confiava em Deus. Davi confiava em Deus. Está dito aqui, ó. Está dito aqui, ó. O Senhor Deus me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi acreditava em Deus. Um outro ponto, quando Davi começa a conversar com Saul, ele diz assim, quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? A indignação de Davi era porque tinha um inimigo desafiando o exército de Deus. Davi confiava em Deus. E eu te incentivo a entender essa história. É óbvio que Deus estava com Davi, porque Davi estava com Deus. Davi sabia do que Deus era capaz, e ele o seguia. Então, pensa agora só. Chegou o momento em que você está numa batalha. E talvez você não se veja como alguém competente para estar num dos exércitos que vai lutar. Mas tudo bem se você for pequeno ou pequena, que nem Davi era. O que fez a diferença na vida de Davi ali é o que você pode fazer. E é isso que eu quero que você anote. As 3 dicas para você entrar na história e fazer diferença. Com base nessa história de Davi que eu estou contando aqui. A primeira é, confie em Deus. Confie em Deus. Eu posso te garantir que a coisa mais importante que você vai fazer na sua vida é confiar em Deus. Ah, Daniel, mas é difícil. Ah, mas o inimigo é muito grande. Ah, mas são muitos problemas. Confia em Deus. Busque entender o que Ele quer para você. Busque entender o que Ele quer que você faça. E confie em Deus. Lembre-se que Deus é fiel à palavra dEle. Deus não é fiel à sua vontade, tá? Não é porque você quer, não é porque você pediu que Ele vai te dar. Não, não, não. Ele é fiel ao que Ele prometeu. Então, conheça o que Ele prometeu e confie em Deus. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Analise o problema. Analise o tamanho do problema. Davi certamente fez isso. Ele olhou e falou, é um cara bem mais alto do que eu, tem uns 3 metros, ele está cheio de armadura aqui, ele tem uma lança, ele tem um cara que leva na frente o escudo dele para protegê-lo, ele está... Ih, calma aí, ele tem um espaço aqui, ó.
ele tem um espaço na testa. É ali que eu vou acertar a pedra. Davi analisou o problema. Então, às vezes o problema pode ser gigante. Ele pode ser difícil de derrubar, difícil de vencer, mas quando você analisa e encontra o ponto fraco, você traça a sua estratégia. Não é contar com a sorte, não é no vamos ver. É analisar o problema e traçar uma estratégia. E o ponto 3 é, saiba do que você é capaz. Saiba do que você é capaz. Eu, sinceramente, não sei qual é o mais difícil desses 3 pontos para a nossa vida. Qual é a maior dificuldade que a gente tem? Mas eu acho que saber do que nós somos capazes é uma tarefa que exige tempo para você pensar. Você precisa abrir mão de alguns conceitos. Abrir mão da vergonhinha. Porque tem muita gente, se por um lado tem muita gente arrogante, que se acha demais, tem muita gente também, por outro lado, que é boa, mas tem vergonha de reconhecer que é boa no que faz, que tem o talento que tem. Ou então tem vergonha de admitir que quer chegar num lugar muito bom. Ah, não, mas aqui onde eu vivo todo mundo é mais simples, eu não quero brilhar não, eu não quero fazer diferença não, isso não é para mim, eu não sou capaz. Tem gente que sofre disso. Então, saber do que você é capaz é olhar para dentro, falar o que eu já realizei, no que eu sou bom, quando e como eu consegui bons resultados. O que Davi fez nessa história foi olhar para o passado dele e falar, eu já venci um leão, eu já venci o urso. Quando eles vêm aqui e pegam uma ovelha, eu vou atrás e tomo a ovelha deles. Quando eles me atacam, eu golpeio eles até acabar com eles. Davi sabia do que ele era capaz. Ele falou, se eu mato um urso, se eu mato um leão, eu vou matar esse gigante. Então aqui estão os 3 pontos. Confie em Deus, analise o tamanho do problema, saiba do que você é capaz e tome a iniciativa. Com base nesses 3 pontos, tome a iniciativa. Davi, quando ele foi ungido por Samuel, uns capítulos antes, ele seguiu a vida dele. Gente, guarda esse aqui acho que é o ponto alto. Davi foi separado, escolhido por Deus, foi ungido. Na casa dele foi coberto de óleo, é uma tradição do povo, né? Mas a vida dele continuou ali. Algo ia acontecer. Ele estava sendo separado para algo gigantesco, tá? Eu não quero que você pense que quando Davi chegou na frente da batalha, ele já era Davi, esse que a gente conhece. Não, não, não. Ele era absolutamente ninguém. Tanto que o próprio irmão dele fala, o que você está fazendo aqui? Veio só assistir a guerra, você não tem mais o que fazer? Quem está cuidando das ovelhas? Então Davi não era ninguém quando ele foi para a frente da batalha. Só que, quando ele foi, tomou a iniciativa e venceu, ele ficou famoso em todo Israel. Famoso quando ele tomou a iniciativa. No momento que estava todo mundo com medo, ele falou, eu vou fazer. Foi lá e fez, ele ganhou fama. Você quer se destacar? Toma a iniciativa. Você quer fazer a diferença? Mata no peito e fala, eu vou fazer. Eu lembro do tempo que eu trabalhei no jornal, no Rio de Janeiro, e às vezes tinha umas pautas, né? A ideia de uma matéria, de uma reportagem, que o chefe lançava. Seria interessante a gente buscar esses dados e entrevistar fulano. E aí o pessoal, né, a equipe ficava assim, olhando para o ar, fingindo que não era consigo. Eu falei, não, eu faço, me dá. Eu resolvo. Porque eu tinha muita vontade de realizar. E assim eu tomava iniciativa. Eu sabia que eu podia fazer. E eu te encorajo a fazer a mesma coisa. Foi exatamente o que o Davi fez. Ele entrou na história. A história não era para ele. A história era
uma guerra entre dois exércitos. Davi não era de exército nenhum, ele era pastorzinho de ovelhas, mas ele entrou na história porque ele teve iniciativa, porque ele confiava em Deus, porque ele analisou o problema, porque ele sabia do que ele era capaz. Com base nessas 3 dicas, entre na história. Tome a iniciativa. Faça a diferença. Quando Davi fez o que fez, ele, melhor do que ganhar fama, melhor do que pavimentar o caminho para ele ser rei um dia, ele deu a vitória para um povo inteiro. Ele fez a diferença na vida de milhares de pessoas. E é isso que está te esperando. Quando você entrar na história, você vai começar a fazer diferença na vida das pessoas. Guarda essas 3 dicas que eu te dei hoje. Guarda no seu coração e não se esqueça disso, tá? Muito obrigado você que acompanhou até aqui a primeira live da série Faça Acontecer. Gente, eu falei hoje sobre um pedacinho da história de Davi e Golias, que é uma história muito famosa. Mas eu tenho certeza que esse trecho, antes de chegar na batalha final, te ensinou muita coisa. E eu quero te convidar a estar aqui comigo amanhã. 12h07 eu vou estar ao vivo entregando mais um conteúdo. E se você que está acompanhando aqui pelo YouTube ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, clica aqui no botão de se inscrever. Quando você faz isso, você diz para o YouTube que esse canal aqui merece ser compartilhado, merece chegar a mais pessoas. Deixa seu like também, curta, deixa um comentário. Você gostou da live de hoje? Você aprendeu algo novo? Fez diferença para você? Me conta. Vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Desejo a você saúde e paz.